A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Ana. É um prazer, estar aqui com os irmãos para falar sobre esse assunto importante que é a acessibilidade. E hoje nós vamos dar continuidade à quarta aula adaptada, flexibilizada, e vamos falar sobre a Palavra de Deus. A aula de hoje continua no tema A Vitória pela Palavra de Deus. E nós vamos trazer a palavra como uma espada especial, importante, para que possamos vencer todas as coisas e ter vitória através da palavra. Hoje eu vou falar um pouco sobre os níveis de flexibilização das aulas. Vou dar aula em nível 1 e depois nós vamos citar os demais níveis. Se as irmãs entrarem no site, as irmãs podem observar que lá tem 4 níveis de flexibilização. E aí as irmãs têm que ler a aula escrita, observar os slides certinho e ver qual que é, o nível de flexibilização que dá mais certo com o aluno, que tem mais probabilidade do aluno reter o conteúdo. Então, o nosso tema é Tomai, também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa aula ela vai tratar de um diálogo entre o inimigo e Jesus. É um prendedor de roupa bem simples que eu recortei e colei aqui o coração vazio, tipificando o inimigo, e Jesus, o pictograma aqui, para que as crianças entendam o diálogo. Então, Jesus, ele estava no deserto e ele ficou ali por 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Então, Jesus estava lá orando, sem comer, sem beber, e neste momento o inimigo se apresenta. O intuito, o que o inimigo queria desde o começo era que Jesus errasse. Então, todo o diálogo entre Jesus e o inimigo se dá para que Jesus cometa algum erro. Mas Jesus, ele respondeu ao inimigo através da palavra. Então, tudo que o inimigo falou, Jesus respondeu na palavra, e isso foi uma garantia para ele de vitória. Então, através da palavra, Jesus foi vitorioso. Então vamos lá ao diálogo. A primeira coisa, que o inimigo fala para Jesus, vocês lembram que Jesus estava em jejum. Então o inimigo se apresenta e fala: olha, se você é Deus, transforma, a pedra em pão. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então a vitória de Jesus aqui se deu através da palavra. O Senhor usou a palavra para responder ao que o inimigo tinha falado com ele. Mas vocês acham que o inimigo desistiu só nessa primeira tentativa? Não. Ele chegou, para Jesus e falou assim: olha, você vai fazer o que eu estou te falando? E Jesus respondeu: não vou fazer, porque a palavra está escrita: não tentará o Senhor teu Deus. O que o inimigo queria que Jesus fizesse não seria bom para ele. E ele, sabendo disso, respondeu: não tentará o Senhor teu Deus. Mais uma vez, a resposta de Jesus foi pela palavra. Vejam, a palavra, ela nos ajuda nos momentos difíceis, nos momentos de decisão das nossas vidas. Nós usamos a palavra assim como Jesus usou. E aí, mais uma vez, o inimigo se apresenta e fala: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso será seu. Olha o mundo, todas as coisas serão suas. Mas Jesus respondeu a ele: não, na palavra está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Então, Jesus mais uma vez respondeu através da palavra, que é essa espada especial que nós temos, e foi vitorioso. Depois disso, olha só,
o adversário, ele se retirou. Ele não conseguiu o que ele queria. Jesus foi vitorioso sobre tudo que o inimigo falou. E aí ele se retirou e os anjos chegaram para servir a Jesus. E nós? Nós também, irmãos. Nós, através da palavra, conseguimos entender o que é certo e o que não é certo. Aquilo que podemos e o que não podemos fazer. Então, quando na escola aquele amigo chegar e falar assim, olha, faz isso que eu estou te falando. Se nós conhecemos a palavra, nós vamos falar, olha, eu não vou fazer. Porque a palavra fala que isso não é bom. Então a palavra é muito importante para as nossas vidas. Nela está escrito também que nós devemos obedecer o pai e a mãe. Isso está na palavra e nós obedecemos aquilo que a palavra nos ensina. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia, estudarmos a palavra do Senhor, guardarmos os ensinamentos que tem lá, para que nos momentos de decisão, no momento que tiver que escolher lá com os amigos na escola, saberemos escolher bem. Então Jesus, ele foi através da palavra vitorioso e nós, como servos do Senhor, também somos vitoriosos. Nós conhecemos a palavra, nós amamos a palavra, isso é para nós vitória. A palavra nos garante a vitória. Então, olha como é importante estarmos atentos à palavra do Senhor. Essa, irmãs, seria a aula de nível 1, quando o aluno consegue ouvir a história, ouvir a revelação e consegue ter esse tempo todo de atenção. O nível 2 já seria um pouco mais enxuto. Nós contaríamos de uma maneira mais rápida, com menos detalhes, né? A história, como o inimigo se apresentou e falou com Jesus, e falaríamos sobre a revelação. Já o nível 3, nós falaríamos que Jesus, ele usou a palavra, e através da palavra, ele foi vitorioso. E nós, assim como Jesus, usaremos a palavra e a palavra nos garantirá a vitória. Nível 3. Então vejam que nós nem entramos ali no diálogo entre Jesus e o inimigo, porque a criança não conseguiria ter atenção nesse tempo todo da história. Nós fomos direto para a revelação. O nível 4, diríamos apenas que a palavra ela nos ensina o que é certo e o que é errado. E como servos do Senhor, nós escolhemos fazer o que é certo. Então a palavra ela é muito importante para as nossas vidas. Essa seria a flexibilização de nível 4. Então as irmãs têm que ler e entender qual a flexibilização que mais daria certo de acordo com o seu aluno. Temos tido o retorno das irmãs com experiências maravilhosas. Recebemos irmãos mandando vídeo, mostrando, né, as crianças utilizando os materiais adaptados, montando quebra-cabeça. E isso alegra nosso coração, quando nós entendemos qual é a melhor flexibilização. O Espírito Santo vai lá e fala com a criança e nós podemos ver isso de maneira muito clara. Eu fiz aqui também uma história na lata. Vejam, é uma lata de papelão que eu colei um adesivo, né? Coloquei aqui um versículo e fiz nela a rotina do culto. Sabemos que por vezes as crianças elas precisam compreender os atos do culto para que possam ter atenção, possam, né, se comportar de maneira esperada, adequada. Então aqui é uma história do culto que tem a imagem e o pictograma. Então nós chegamos na igreja, cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Em seguida nós entramos na igreja. Temos aqui a oração de clamor pelo sangue de Jesus. Depois cantamos louvores, tudo com pictograma. O irmão está orando e nós estamos concordando com a oração. Em seguida, é o momento de leitura da palavra. Prestamos atenção
no que está sendo falado sobre a palavra e encerramos o culto com uma oração de imposição de mãos. Há uma imposição de mãos e o culto se encerra. Essa rotina nós podemos disponibilizar para os pais, uma latinha dessa, eles podem levar para casa, trabalhar com a criança em casa, a mesma linguagem que nós trabalhamos na igreja. Isso facilita muito a compreensão dos atos do culto pela criança e nos ajuda. Temos também situações durante o culto que as crianças por vezes querem correr no templo, ir ao banheiro. Sabemos que não convém fazer isso durante o culto. Então eu fiz aqui algumas plaquinhas, não brincar, não comer e não beber. Então aquela criança que tem o hábito de sair durante o culto para ir ao banheiro, quando ela pedir para a gente, nós podemos mostrar a plaquinha, não é hora de ir para o banheiro. Durante o culto não, nós devemos ir antes do culto. Então tudo isso são materiais que nos auxiliam para que a criança compreenda aquilo que é a rotina do culto, cada ato do culto e a importância dele para as nossas vidas. Eu desejo a todos a paz do Senhor, espero que essa aula tenha contribuído com as irmãs. Deixo aqui também o meu abraço. A paz do Senhor.